Como simular o setup de preparação e manutenções periódicas. Então, já no Flexim, montando a situação para a gente ver o setup de preparação, eu vou arrastar um source, um queue, novamente um processor, um sync e vamos também colocar um operador aqui. Deixa eu trazer um operador, vou só girar ele. Fazendo as conexões, vamos criar então com a tecla A, né, a conexão de fluxo. A nossa peça surge, vai para o estoque, segue para o processador e sai no sync, né, onde termina o processo. Vou conectar também o nosso operador. Dessa vez vou usar o botãozinho que aparece aqui embaixo, né, do processor nas últimas versões. Eu clico, seguro e arrasto, é a conexão central com a tecla S também. Já estou com tudo conectado. E agora a gente pode conversar um pouco sobre esse setup. Quando eu clico no processador, então a gente tem o tempo de processo e tem o campo de setup, onde eu posso clicar no use operador, né, para esse operador estar fazendo esse setup. E o que é interessante, esse tempo que sempre está com o padrão 0, a partir do momento que eu coloco um valor, por exemplo 5 segundos, ele funciona como um tempo adicional, como se fosse mais um tempo atribuído àquela peça. Então note que nessa situação, sempre que a peça chegar no processo, ela fica 5 segundos em setup e depois 10 em processo. Então ele funciona como uma preparação ou um segundo tempo aí relacionado a esse processo. Tem mais algumas opções que a gente pode visualizar. Então, a partir do momento que eu coloco um tempo aqui, todas as peças vão passar por aquele tempo de setup, né? A gente já acabou vendo algumas opções dos vídeos anteriores de configuração de setup. E eu gostaria nesse vídeo de abordar mais algumas também, que são setups um pouco mais periódicos. Então deixa eu resetar aqui para mostrar para vocês. E a gente poderia optar, por exemplo, por algumas opções de acordo com o tempo do dia, né? E também períodos de semana, diário, né? Repetições. Então vocês vão ver que existem algumas opções onde a gente pode modificar esse tempo, mas lembrando que esse tempo escolhido vai servir para todas as peças. Eu vou iniciar aqui por períodos do dia. Então note que ele me dá uma tabela. Eu poderia dizer, por exemplo, que às 8 horas todas as peças que forem processadas vão ter um setup de 5 segundos, por exemplo, né? Então note que eu poderia definir para qualquer horário do dia, né? Essa tabela vai ser de forma diária e ela funciona de forma discreta, né? Então note que eu já estou iniciando o modelo às 8 da manhã. Então deixa eu só deixar esse setup de 5. Quando passar das 8 da manhã, iniciar às 9, ele já para de utilizar esse tempo. Vamos visualizar aqui só para a gente ver como exemplo, né? Então cliquei fora. Se eu resetar e rodar, note que ele já está fazendo setup, né? Quando a peça para no centro, quer dizer que está em setup. A gente pode confirmar isso, né? Clicando e verificando aqui na estatística, né? No momento em que eu clico no processador. Então note, ó, passei 3 segundos, 3 minutos na verdade, 8 e 3, né? Iniciei às 8 o processo. Nesses 4 minutos, todas as peças que foram processadas estão tendo aquele tempo adicional ali no setup. Vou dar uma acelerada para a gente visualizar, pessoal. Vocês vão ver que quando... ainda estou com o setup em funcionamento. Vocês vão ver que quando passar para as 9 da manhã, esse setup vai terminar, né? Então deixa eu dar uma acelerada, já está 8h30, né? 8h45 minutos. Então, olha que interessante, né? Já estou às 9h07, a peça está passando, né? Sem o tempo de setup. Então, é uma outra configuração que dá para vocês uma liberdade, né, de alterar esses tempos de preparação de acordo com as horas do dia. Então, essa opção que a gente acabou de escolher, né? Então, você pode estar completando essa tabela, lembrando que isso vai ser aplicado em todas as peças.
As outras opções que vocês depois podem dar uma visualizada também são de acordo com períodos do dia, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, né, uma tabela onde eu tenho a semana, né, e os horários. Funciona da mesma maneira que a anterior, só que nesse caso a gente está trabalhando aí não discretamente, tem uma variação exponencial ocorrendo, né? Então aqui ele também vai atribuir esse tempo de setup para todas as peças, mas pensando na questão mensal, né? Até vou rodar para vocês verem, ó. E quando eu rodo ele já considera, ó, então vai ficar aí aproximadamente aí esses 100 segundos, né, para daí processar, ó. Então ele fica aí também esperando o setup. A outra opção, pessoal, seria similar, né, mas a gente fazendo colunas de dia, né? Então da mesma maneira a gente pode tá criando essa tabela com a variação de forma exponencial inicialmente e os tempos de setup aqui em cada hora, né? Se esse tempo varia ou não, a gente pode construir a tabela pensando em alguns dias. E a última opção, ele me dá isso pensando em semanas. Então tem aí essas 3 opções que vocês podem estar usando para esse setup mais voltado para a preparação. Então quando a gente utiliza esses campos, né, ou simplesmente digita um valor aqui discreto no campo de setup, tenha em mente que esse setup vai ser aplicado para todas as peças. Então, pessoal, se você chegou até aqui, eu fico feliz que você tenha acompanhado esses vídeos sobre setup. Eu vou deixar de presente o modelo contendo todos essas pequenas configurações que a gente fez. Você pode estar baixando aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, eu agradeço. Se esse conteúdo foi útil, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Sigamos nos estudos e forte abraço!